Eu vou começar te fazendo uma pergunta bem racional. Você apoia invasores de terra no Brasil? Mesmo que você não tenha terra, você apoia a pessoa que vai lá e invade aquilo que você construiu? Você apoia uma pessoa invadir a sua casa? Ah, tá improdutivo ou tem quartos demais. Ele vem e invade. Ou invadir seu carro. Imagina, você quase não usa o carro, usa uma vez só nos finais de semana, é pouco uso, eu preciso mais, eu vou invadir seu carro. Essa é a mentalidade imbecil que existem pessoas que defendem. Não cabe a um grupo privado tentar estabelecer o que se pode ou não fazer em relação à propriedade privada. Isso não tem sentido. Não são eles que têm que definir qual terra eles podem invadir ou não. E para deixar a coisa um tanto quanto mais complicada ainda, ontem teve um embate com tiros entre policiais e invasores de terra. Você está vendo a mídia reverberar isso? Não, não está. Sabe por quê? Porque está acontecendo lá em Brasília uma CPI que está indo direto no acesso dos invasores aos parlamentares. Quais parlamentares se beneficiam desses invasores de terra para se perpetuar no poder? Essa é a grande questão. Vamos lá, matéria que eu trago para vocês é do Terra Brasil Notícia. Invasores de terra atiram contra policiais em fazenda no Maranhão. Pois é, eu sinceramente fico triste pelo pessoal do Maranhão, eu realmente fico ressentido em relação ao pessoal do Maranhão que tem que encarar isso aí, infelizmente, mas é o governo que foi eleito por eles. Desculpem citar dessa forma, mas em Goiás, em São Paulo, Mato Grosso e em outros estados que escolheram governadores um tanto quanto diferentes, a situação, no caso de invasores de terra que recebem policiais na bala, seria diferente. Seria bem diferente. 3 policiais atingidos e esses invasores continuam no local. E aí, os fazendeiros, e aí os pequenos produtores rurais da região estão pedindo socorro aos tribunais de justiça, pedindo socorro aos policiais, pedindo pelo amor de Deus que protejam aquilo que eles construíram com tanto custo, que é o seu pequeno pedaço de terra, até pequena propriedade sendo invadida. Isso é um absurdo, isso é um escárnio. Essa é a ideologia que vem sendo implementada pelo PT, essa é a ideologia que vem sendo implementada pela esquerda e protegida pela esquerda. Enfim, se apoia isso? Coloca no comentário. E aí? E as relações dessa esquerda? E as relações do presidente Lula? Vamos entender um pouco mais? Vou trazer uma editorial agora que é da Folha de São Paulo. Essa moça que eu coloco na imagem aqui para vocês chama-se Raineia Gabriela de Lima. Não está mais entre nós. Foi assassinada, morta, em 2018, lá em Manágua. Sabe por quê? Porque ela, brasileira, resolveu se manifestar contra o regime ditatorial do Daniel Ortega. E aí, ela foi assassinada lá, morta. E aí, o Ministério Público Brasileiro, lembrando que isso aconteceu em 2018, agora, em 2023, na gestão Lula, resolveu pedir que houvesse uma cooperação com o governo da Nicarágua para descobrir o porquê ela foi assassinada e morta lá. Sabe qual foi a resposta do amigo do Lula, o Daniel Ortega, alinhado politicamente com ele? A resposta foi que ela não poderá ter informações repassadas sobre o caso porque ela foi abatida em um confronto político, em uma questão política. E os assassinos foram anistiados, perdoados. Sabe por quê? Porque são do governo. São do governo. Esse é o regime que talvez você pode ver no Brasil. Esse é o regime que talvez queira se implantar no Brasil. Agora, não concorda com o que eu disse? Não gosta do que eu disse? Leia a matéria da Folha de São Paulo. A ditadura da Nicarágua negou o pedido do Brasil para colaboração no caso do assassinato da brasileira Raineia Gabriela de Lima, morta em 2018 em Manágua, no ápice dos protestos
contra o regime. Aí o Ministério Público pediu, e a negativa da ditadura liderada por Daniel Ortega e sua mulher, e número 2 do regime, Rosária Murilo, veio com a justificativa que se trata de crime político anistiado. Mostra documento na qual a Folha teve acesso. Olha, a gente criticou muito a atuação durante o governo Bolsonaro de muitas mídias. Mas, entretanto, essas mídias agora estão trazendo informações importantes. Então, você tem que saber muito filtrar aquilo que é importante, aquilo que não é, mas eles estão trazendo realidades nuas e cruas de como o Brasil está acontecendo, de como o Brasil está se portando. Até eles já sentiram a água bater no bumbum e já estão sentindo que a gente não está numa democracia plena. Exemplo, eu vou trazer uma fala aqui do Josias de Souza, que é do UOL, tá? Eu vou trazer esse texto desse conteúdo aqui para você, com essa fala dele. Ele faz uma análise sobre a possível inelegibilidade do Bolsonaro. Eu já dou como certa a inelegibilidade do Bolsonaro. Aí vai ter aquele que vai escrever, mas você é pessimista demais. Não é questão de ser pessimista. É óbvio. O Josias de Souza, ele traz um trecho onde, pasmem, Alexandre de Moraes, em conluio com Lula, agiu politicamente e já sitiou todo o TSE. Não sou eu que estou falando, não. É o Josias de Souza. Sitiou todo o TSE. Foi a nomeação mais rápida. Imediatamente, Alexandre de Moraes indicou 3 nomes, hora depois, tinha 3 nomes a mais para o TSE. Qual o intuito? Tornar Bolsonaro inelegível. Duvida de mim? Então, duvide também de Josias de Souza, que criticou muito Bolsonaro, que bateu em Bolsonaro durante 4 anos, mas agora está mostrando o que realmente vem acontecendo no Brasil para você. E aí, cabe a você tirar sua conclusão. Escuta o que ele está falando. Moraes acaba de acomodar 28,5% de si mesmo dentro do Tribunal Superior Eleitoral. O Moraes, ele se articulou nos bastidores, ele que preside o TSE, para convencer o Lula a nomear 2 aliados para compor o plenário de 7 ministros da Corte Eleitoral. Com uma velocidade incomum, o Lula nomeou os 2 novos ministros do TSE, poucas horas depois de receber a lista com os nomes de 4 candidatos referendados pelo Supremo Tribunal Federal. Desprezando as 2 mulheres, uma delas negra, o Lula optou pela dupla predileta do Alexandre de Moraes, os professores de Direito da USP, o Floriano de Azevedo Marques e o André Ramos Tavares. Coube ao próprio Alexandre de Moraes anunciar essa novidade ao final de uma sessão ali do Supremo. Os 2 escolhidos, eles exibem inquestionável preparo para ocupar poltronas no TSE. Mas não haverá, Fabiola, força no universo capaz de deter a maledicência segundo a qual o Alexandre de Moraes se moveu politicamente para pavimentar o caminho que conduz à suspensão dos direitos políticos do Bolsonaro por 8 anos. Com a chegada desses novos ministros, o Alexandre de Moraes dispõe agora da maioria para marcar o julgamento que deve decretar a inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos. Restaram só 2 votos provavelmente bolsonaristas. Raul Araújo, que representa o STJ lá no TSE, e o Nunes Marques. Moraes acaba de acomodar. Simples assim. Até o Josias de Souza, que é de esquerda, vem deixar claro, está assustado com a articulação judiciária para punir opositores. E amanhã os opositores pode ser o Josias de Souza, que está tendo coragem de falar o que outros não têm. Essa é a realidade dos fatos. Nós estamos partindo para um sistema onde a justiça foi jogada debaixo do tapete. A vontade hoje é política. Não existe mais poder jurídico, judiciário, não existe mais vontade da lei, existe vontade política em todos os setores. O executivo é político, o legislativo é político e o judiciário também. O que aconteceu com Deltan Dallagnol é um curso que a gente tem que analisar, é um script que foi entregue, que está sendo seguido. Primeiro deixa o Dallagnol inelegível, depois vem o Bolsonaro, tira toda a possibilidade dele concorrer. Não é mais pelo que está na lei, é pelo que está na vontade política.
E a gente encerra esse editorial trazendo aqui, ó, uma matéria de um jornal de direita, Conexão Política. André Mendonça e os passos pró-Lula chamam a atenção em Brasília. André Mendonça está alinhado com Lula, ajudando Lula a colocar o indicado dele dentro do STF. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, entrou em cena para acenar em torno do indicado de Lula para ocupar a mais nova cadeira na vaga do Judiciário. A Conexão Política apurou que o magistrado entrou em contato com senadores evangélicos para solicitar que recebam Cristiano Zanin para uma conversa. Ele, que é o advogado pessoal do petista, é o número 1 do mandatário na preferência para efetivar a lacuna deixada por Ricardo Lewandowski. Ou seja, tá tudo marcado. O jogo hoje tem um script. Dallagnol caçado, perseguido, vai ter seus bens caçados se a população não se unir e ajudar ele a pagar 3 milhões de multa que não é dele. Zanin já está garantido na cadeira. Bolsonaro está garantido sua inelegibilidade, não vai ter mais chance de concorrer. Se permitirem, vão deixar Michele Bolsonaro concorrer lá para o Senado depois. E se ganhar, eles tiram. Se ganhar e começar a incomodar, eles tiram. Se ganhar e andar dentro do jogo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eles mostram que eles não são tão ditadores assim. Essa é a regra do jogo. Se você não entendeu até agora, tá precisando assistir mais os nossos vídeos. Essa é a regra do jogo. Ou seja, enfim, pode parecer muito pessimismo, pode parecer uma visão meio que grave da coisa, meio que Schopenhauer da coisa, mas é isso. O terrivelmente evangélico hoje está articulando com os evangélicos para que recebam o advogado do Lula. O sistema já está todo dominado. E agora a mídia já começa a perceber isso. Vai resolver? Não sei. Acompanhe a cena dos próximos capítulos que dá medo de saber o que pode acontecer. Mas a gente vai continuar trazendo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Desculpe ser muito realista com vocês, mas é o Brasil de fato que a gente conhece, tá bom? Grande abraço.